3h39, vai mandando mensagem pra gente aí, né, Danilo? A gente quer saber se você tá gostando e tal, porque numa dessas o Zaidan nem volta, né? Volta. Volta? Não, volta. Tô brincando. É brincadeira. O Zaidan volta, o Ronald volta. Lógico que volta. E já volta semana que vem, né? Apresentando o Bandeirantes Acontece. Mas manda mensagem pra gente aí no 11 99904 8756. 11 99904 8756. Ô Danilo Gobato, sabe que teve uma decisão inédita tomada pela Anvisa, permitindo que a Universidade Federal do Rio Grande do Norte faça um estudo também inédito, lógico, né? Pela primeira vez, a Agência Nacional autorizou uma universidade a cultivar para fins científicos cannabis, maconha, né? Lógico, para fins medicinais, para estudos dessa planta que já se sabe que tem um poder medicinal, né? Isso já é evidente, mas agora pela primeira vez a Anvisa autoriza o Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte a fazer esse estudo, e é por isso que está com a gente aqui, para nossa satisfação, o reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o professor José Daniel Diniz Melo. Professor, muito obrigado por atender o nosso convite. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Danilo, Agostinho. Boa tarde para as pessoas que acompanham aqui a programação da Rádio Bandeirantes. Muito obrigado pelo convite. Boa tarde. Prazer é nosso. Professor, tinha muita gente, muito pesquisador, muito cientista interessado em desenvolver essa pesquisa. Não é de hoje, já há um bom tempo a Anvisa vinha sendo procurada, vinha sendo demandada para autorizar esse tipo de estudo, que a gente sabe que envolve, para além de tudo, preconceito, desinformação e tal. Por que dessa vez, na opinião do senhor, deu certo? Por que a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o Instituto do Cérebro aí da universidade, teve essa autorização finalmente da Anvisa, professor? Olha, eu penso que nós tivemos sucesso com base no empenho que houve da universidade, do grupo de pesquisa, mas também outros fatores que contribuíram favoravelmente. Nós já temos pesquisas na UFRN, já há muitos anos, sobre algumas condições de saúde, estudos sobre epilepsia, por exemplo, autismo, zumbido, e esses estudos, várias pesquisas no mundo inteiro já demonstraram que extratos de cannabis produzem resultados positivos. Então, a universidade já vem pesquisando isso há algum tempo. A Anvisa, ela vinha autorizando a importação desses extratos. Então, você precisava importar, mas é um produto de uma planta, então, portanto, ele tem uma variedade, uma variação de composição importante que dificulta a realização das pesquisas. Então, o plantio era uma etapa muito importante e que não era autorizada pela Anvisa. Nós fizemos uma solicitação há aproximadamente 2 anos, com toda a argumentação de que era pesquisa pré-clínica com modelos animais, que o Instituto tem um histórico de pesquisas nessa área, que o potencial é muito forte, e a nossa solicitação foi negada. Nós apresentamos um recurso que foi novamente negado. Então, a Anvisa tem o chamado órgão de diretoria colegiada, que é a diretoria, o órgão máximo colegiado de decisão. Nós apresentamos um recurso a esse órgão colegiado, onde estão lá os 5 diretores da Anvisa, e nós, após a distribuição do processo, convidamos o relator do processo para que visitasse as nossas instalações aqui. E ele veio a Natal, conheceu o Instituto do Cérebro, conheceu as pesquisas, viu as pesquisas em andamento e saiu daqui muito convencido dessa importância. E aí, após isso, isso foi apresentado à diretoria colegiada e nós tivemos uma aprovação por unanimidade. Isso nos deixou muito felizes, porque agora outros grupos de pesquisa também no país vão poder fazer o mesmo tipo de solicitação. Nós precisamos avançar nas pesquisas nessa área. A gente sabe que o mundo inteiro está fazendo pesquisas nessa área e o Brasil não pode ficar refém da produção de conhecimento que é realizada em outros lugares. Nós precisamos produzir conhecimento aqui no Brasil. Então, ficou muito claro que a universidade assumiu vários compromissos em termos de segurança, vai ser um plantio. O grande diferencial agora é que nós vamos poder
fazer o plantio da cannabis, o plantio e o extrato, o processamento para fazer as pesquisas. O plantio é exclusivo para pesquisa científica, ele é indoors, é um ambiente completamente controlado, com todo o sistema de segurança, com câmeras, com identificação digital, biométrica para se entrar no espaço, um espaço fechado, controlado, com segurança, e a universidade vai poder agora avançar muito mais nas pesquisas que são desenvolvidas. E aí eu penso que o maior beneficiário disso é a própria sociedade, não é? Porque a gente espera que essas pesquisas pré-clínicas possam evoluir para pesquisas clínicas em um futuro e que isso chegue até as pessoas. Nós temos casos, por exemplo, de epilepsias refratárias que não respondem a tratamentos com drogas. Então, qual é a resposta na cannabis? Qual é a composição de cannabis mais adequada que vai dar resposta melhor para cada tipo de paciente? Tudo isso precisa ser pesquisado. Eu fico feliz que a nossa universidade tenha conseguido essa importante autorização. Professor, mas você acredita que está acontecendo um movimento no Brasil, como o senhor mesmo colocou, para o Brasil não pode ficar para trás, né? Principalmente aí na área da saúde, da ciência, da tecnologia, não é? Porque eu pergunto isso porque a gente teve também uma decisão desta quarta-feira, na noite desta quarta-feira, a Assembleia Legislativa aqui de São Paulo aprovou um projeto de lei que garante o fornecimento de medicamentos à base da cannabis no SUS, no estado de São Paulo, né? E desde 2010, assim como a universidade de vocês, desde 2010, famílias, né, entidades da sociedade civil passaram a pressionar a Anvisa, a Assembleia, para aprovação, não é? Porque são doenças que precisam mesmo desse tipo de recurso, desse tipo de medicamento, a epilepsia, principalmente para crianças, não é? E em 2015 a agência autorizou a importação do produto aqui no país, né? Então o senhor acredita que está existindo um movimento no Brasil desse entendimento de que a liberação, tanto para importação, do cultivo, como aconteceu da universidade, e agora no caso da Alesp, da Assembleia, vai nessa direção de que a gente precisa começar a avançar nessas pautas que são delicadas? Sim, eu acredito fortemente nisso. Essa informação ela é muito relevante, né, dessa aprovação aí pela Assembleia em São Paulo, porque a autorização de importação somente ela passa a ser muito excludente. Nós temos esses produtos, eles são muito caros para serem importados, então as pessoas que têm melhores condições, não é, econômicas de fazer importação fazem isso, e aquelas famílias em uma situação econômica mais difícil, ficam impossibilitadas de fazer essa importação. Então, isso é muito preocupante e a sociedade como um todo precisa encarar que nós precisamos avançar nisso. Existe realmente um preconceito muito grande nessa área, o que é lamentável, porque nós estamos falando aqui de saúde, né? Nós estamos falando de pessoas que têm convulsões e que não respondem a tratamentos com determinadas drogas, então nós precisamos encarar isso até com uma questão humanitária. Então, o nosso avanço foi muito importante, esse avanço agora ocorrido em São Paulo é outro avanço importante. Nós precisamos efetivamente, temos pesquisadores muito capacitados e precisamos efetivamente avançar nas pesquisas aqui no Brasil para que isso futuramente possa chegar até as pessoas. Hoje, a nossa universidade ela é muito demandada em situações jurídicas, onde a pessoa ingressa com ação para poder fazer uma importação, quando não tem uma autorização, e faz essa importação, e o Poder Judiciário, muitas vezes, solicita da universidade que faça uma avaliação daquele produto. E nós já tivemos casos de composições dessas importadas que não tem a participação dos componentes que precisariam ter para que tivesse efeito nesse tratamento de saúde. Isso depois da pessoa ter passado pelo judiciário e ter feito todo um processo de importação. Então, nós não podemos continuar nessa situação, não é? Então, temos pessoas capacitadas, temos universidades que querem fazer e precisamos continuar avançando. A nossa autorização recebida pela Anvisa ela foi muito importante. Essa decisão agora em São Paulo é uma outra decisão importante e nós precisamos continuar avançando.
senhor sabe, professor Danilo, ouvintes, que isso é muito sério mesmo, né? Eu, por acaso, tenho uma amiga, eu conheço já há algum tempo, tem um filho autista. É lógico que há estágios, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas hoje já é um homem, o filho, já é um homem. E ele é muito agressivo, muito agressivo. Então já houve casos do menino que não tem controle sobre os atos dele, lógico, em função da doença, agredir a mãe. É algo que destrói uma família inteira, é algo inimaginável. E encontraram no uso medicinal da cannabis praticamente a solução do problema dele. Praticamente resolveu, virou outro jovem, virou outra pessoa com a prescrição medicinal da cannabis. Agora é o que o senhor falou, professor, é muito caro, é muito difícil, para conseguir autorização oficial não é fácil também, e aí a pessoa acaba se obrigando, em alguns casos, isso não é adequado, a tentar conseguir de outras formas esse medicamento, de forma até clandestina. E corre o risco de acontecer o que o senhor falou, de comprar num fornecedor não confiável e você não tem ideia do que, na verdade, você está consumindo, né, professor? É exatamente isso. Tem um outro ponto que os nossos pesquisadores têm reforçado muito e fez parte do nosso processo, é que a planta cannabis ela tem mais de 100 compostos, que são chamados fitocannabinoides, que eles podem ter atuação em cada uma dessas condições. A epilepsia que você colocou muito bem, o autismo que você colocou muito bem, esse caso agora, são já estudos já comprovados que comprovam o efeito disso. Agora, quais são esses compostos? Se fala muito no CBD, no THC, mas são mais de 100. Qual a composição mais adequada? E a gente sabe que, em se tratando de uma planta, isso varia em época do ano. A gente sabe que as plantas têm variações com a época do ano, com mais chuva, com menos chuva, tem variações de onde ela é cultivada. Então, o que nós precisamos, na verdade, é ter o conhecimento científico e trazer esse benefício para as pessoas, não é? Trazer nas composições certas, na dosagem adequada dos produtos. Isso tudo se faz com conhecimento científico. Então, o nosso pleito junto à Anvisa foi de poder avançar nas pesquisas científicas. Então, eu penso que é um avanço muito importante. Nós queremos, além desses avanços para as pesquisas da UFRN, são avanços importantes para o conhecimento científico produzido no Brasil, então, para a ciência brasileira. E essa é uma ciência brasileira produzida para a sociedade, não é? Para as pessoas que estão que têm essas condições, como você citou aí muito bem, essas pessoas podem ser beneficiadas e nós precisamos contribuir com isso, fazer pesquisa, produzir conhecimento e fazer com que a qualidade de vida dessas pessoas possa melhorar. Acho que esse é o nosso papel. Então, estamos avançando, nós ficamos muito felizes com a autorização e acreditamos que o país vai continuar avançando nesse sentido, né? Estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes com o reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, professor José Daniel Diniz Melo, repercutindo o fato, né, da Anvisa ter autorizado o Instituto do Cérebro da Universidade a importar, germinar, cultivar diferentes cepas aí da cannabis, né, para usos científicos aqui no Brasil, né? O professor está falando da decisão que é importante para avançar. Professor, em termos aí dos estudos, né, do tempo que leva um estudo para vocês conseguirem mesmo finalizar esse material, essa autorização vai agilizar de que forma? Existe aí uma projeção, uma meta também do Instituto do Cérebro, da universidade? Os pesquisadores do Instituto do Cérebro que estão mais envolvidos com esse processo, com essa autorização agora, eles já trabalham, por exemplo, no Instituto com epilepsia há mais de 10 anos. Há mais de 5 anos que eles têm se concentrado nesses efeitos da cannabis, mas com essa limitação que eu mencionei, que era da importação desse extrato. Agora nós vamos iniciar a parte do cultivo, e aí tem um controle de todas as etapas das pesquisas, e aí pesquisas com humanos, isso é uma coisa para o futuro, né? Nós precisamos ter uma compreensão muito forte nessa etapa pré-clínica,
eles já desenvolvem esses estudos com modelos animais há mais de 5 anos, e nós precisamos agora a pesquisa vai evoluir com muito mais rapidez e com muito mais segurança, produzindo resultados mais relevantes, mas nós esperamos, o que nós desejamos é que um dia, logo no tempo que seja possível, né, dentro de uma segurança de pesquisa, isso poder chegar em pesquisa envolvendo pessoas e, por fim, progredir para tratamentos em pessoas, né? Mas é uma sequência de etapas que hoje nós estamos no modelo animal, trabalhando com ratos camundongos. Professor, o Brasil é muito grande, né? E a gente não tem informação do que está acontecendo em alguns pontos do país. Isso acontece em vários setores, né? E a gente sabe que o eixo Rio-São Paulo tem sempre mais projeção, o sul do país também um pouco, e outras regiões nem tanto. Até por uma falha da imprensa, né? Da nossa parte mesmo, de não ir buscar informação onde ela acontece. E de repente a gente leva um susto. Isso se surpreende positivamente quando vê que a Universidade do Rio Grande do Norte, Federal do Rio Grande do Norte, está encabeçando uma pesquisa tão relevante quanto essa. E eu estou lembrando aqui, professor, a gente está terminando aqui o governo Bolsonaro, e é forçoso falar como as universidades foram maltratadas nesse governo, né? Foram desqualificadas nesse governo. A produção científica das universidades, não só as federais, mas principalmente as federais, foi colocada em dúvida durante muito tempo. Eu queria que o senhor me explicasse por que a Universidade Federal do Rio Grande do Norte aparece encabeçando um projeto tão importante. Eu estava lendo que a estrutura da universidade já é privilegiada, independente dessa autorização da Anvisa. Como é que isso acontece e a gente não sabe de nada, hein, professor? Pois é, eu iria até destacar a importância desse nosso encontro agora, a importância desse trabalho que vocês estão fazendo, porque a imprensa, sem dúvida, tem um papel muito importante em levar informação para a sociedade. Para que a sociedade tenha cada vez mais conhecimento e reconhecimento das ações desenvolvidas nas nossas universidades. As nossas universidades realmente têm passado por um período muito difícil. Em termos orçamentários, tem sido uma situação muito difícil, a imprensa tem acompanhado isso, nós ainda precisamos, estamos com a esperança de que até o final do ano, com essas aprovações agora pelo Congresso, que venha algum recurso, que as instituições não conseguem fechar suas contas sem pelo menos uma recomposição do que tem acontecido durante o ano. Mas eu queria lembrar aqui também do período de pandemia, né? Nós ainda não finalizamos a pandemia, né? Ainda ficam surgindo alguns picos, a pandemia não se encerrou por completo, e as universidades tiveram um papel fundamental no nosso país, fundamental. Agora nós temos pesquisas sendo desenvolvidas, por exemplo, tem uma que está bem na Federal de Minas Gerais, mas as universidades em cada um dos estados da nossa federação, as nossas universidades tiveram um papel fundamental, seja em hospital universitário, seja em realização de testagens, seja em consultas e teleconsultas, quando as pessoas não podiam sair de casa. As universidades fizeram muito no período de pandemia. Então, é importante sempre que a sociedade perceba que, numa situação de crise, nós enquanto país, precisamos ter as nossas soluções, e as universidades, elas são esse espaço de produção de conhecimento, de formação de pessoas. Então, o que nós precisamos, na verdade, e isso é o que as universidades esperam muito ter, é uma continuidade de ações. Nós não podemos ficar a cada ano discutindo o orçamento daquele ano, discutindo não o orçamento, discutindo o corte que ocorreu naquele ano, discutindo se uma pesquisa A ou B vai ter continuidade, porque nos países que a gente verifica que numa situação de crise existe uma rapidez de resposta muito maior, se a gente for analisar com muita calma, a gente vai chegar à conclusão que são exatamente os países onde existe continuidade de financiamento e de apoio à pesquisa. Então, é isso que o Brasil precisa.
Nós estamos comemorando aqui, por exemplo, agora, um avanço para que as instituições federais possam realizar pesquisa científica com uma determinada planta. Isso em vários outros países, as pesquisas já estão muito avançadas. Então, é mais um exemplo de que nós ficamos para trás e estamos comemorando agora, porque vamos buscar agora o tempo perdido. Então, eu espero que nós possamos encontrar um caminho de que as nossas universidades, pela importância que elas têm para o país, que elas possam ter uma continuidade de ações, um orçamento assegurado, uma independência para realizar as pesquisas, porque somente é assim que se consegue desenvolvimento em qualquer país do mundo. Professor José Daniel Diniz Melo, reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, rapidinho, por favor, mas eu não posso perder a oportunidade de saber o que lhe pareceu, como o senhor recebeu o nome do novo ministro da Educação anunciado hoje pelo presidente Lula, o ministro Camilo Santana, senador eleito, ex-governador do Ceará, que teve um papel relevante, né? Acho que ninguém nega o que foi feito na educação, né, Danilo? No Ceará, durante, não só no governo Camilo Santana, mas ele deu sequência, um trabalho exemplar mesmo. Como é que o senhor recebeu esse nome? Camilo Santana, novo ministro da Educação, hein, professor? Olha, mais do que pessoas ou nomes específicos, o que nós esperamos, na verdade, é ter no Ministério da Educação um espaço aberto de relacionamento com as universidades, um espaço de uma segurança em termos de recursos orçamentários e poder discutir outras questões importantes que eu penso que o país precisa retomar, de questões de autonomia, que são questões discutidas no mundo inteiro. Então, se o ministro está assumindo, nós esperamos realmente ter esse espaço de discutir. Eu estou falando de orçamento agora, que não deveria nem ser um assunto prioritário, mas é porque a situação está tão difícil no orçamento que nós colocamos como uma questão de sobrevivência. Então, pensar no financiamento das nossas universidades e ter esse espaço de abertura para que as nossas universidades possam contribuir, inclusive também com a educação básica do país, né? Nós temos também dificuldades na educação básica, as nossas universidades podem contribuir para isso, discutir questões como evasão, que é um problema enorme das nossas universidades, do ensino superior, mas também da educação básica, discutir questões de inclusão. Nós temos hoje um quantitativo muito grande de estudantes que dependem da assistência estudantil para frequentar a universidade. Quando eu falo em assistência estudantil aqui, eu estou me referindo a um auxílio para a alimentação, um auxílio para o transporte, um auxílio para a moradia. Então, são essas as questões que as universidades precisam retomar essa discussão com o Ministério da Educação. E em isso acontecendo, eu vou ficar muito, muito satisfeito. É isso que nós demandamos, esperamos, e podem ter muita segurança de que as nossas universidades federais querem continuar contribuindo com o desenvolvimento do nosso país. Perfeito, muito bom. Muito obrigado ao reitor José Daniel Diniz Melo, reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que vai encabeçar com muito orgulho para todos nós, para o Brasil todo, essa pesquisa inédita da cannabis medicinal. Professor, parabéns pelo trabalho, viu? Tomara que a gente se fale muito mais ao longo de 2023. Grande abraço para o senhor. Abraço, estou sempre à disposição e parabéns e obrigado pelo espaço. Obrigado, professor.